Seu cérebro é um órgão incrível, uma verdadeira usina de atividade. Ele está constantemente trabalhando, processando informações do mundo ao seu redor. Uma das suas estratégias mais fascinantes envolve uma divisão de tarefas. Não é uma divisão aleatória, é uma forma altamente eficiente de gerenciar tarefas complexas. A gente sempre ouve falar que o lado esquerdo e o lado direito do cérebro têm personalidades diferentes. Embora algumas ideias populares simplifiquem demais as coisas, a ideia central de tarefas divididas é bem real. Essa divisão é especialmente crucial para lidar com o fluxo constante de informações visuais que recebemos. É um design fundamental que nos ajuda a entender o nosso ambiente vibrante e em constante mudança com uma velocidade e precisão impressionantes. Pense em tudo que você está vendo agora. Parece uma imagem única sem emendas, mas por trás das câmeras seu cérebro faz um truque inteligente. Ele, na verdade, divide seu campo de visão. A informação do lado esquerdo do que você vê vai principalmente para o hemisfério direito do seu cérebro. Da mesma forma, a informação do lado direito do seu campo visual é processada principalmente pelo seu hemisfério esquerdo. Isso é conhecido como processamento contralateral. Pode parecer meio confuso, mas essa organização cruzada é uma característica chave da nossa fiação neural. É uma solução engenhosa para evitar que parte do cérebro fique sobrecarregada com um enorme volume de dados visuais que chegam sem parar. Mas por que o cérebro se dá ao trabalho de fazer essa divisão? A principal razão é a eficiência. Nossos cérebros têm uma capacidade limitada para processar informações a qualquer momento. Ao distribuir a carga de trabalho da percepção, eles conseguem operar de forma mais eficaz. Essa estratégia ajuda a evitar pontos cegos na percepção, garantindo que a gente capture uma imagem mais completa do nosso ambiente. Imagine tentar monitorar duas ruas movimentadas ao mesmo tempo, tipo a 25 de março e a Paulista num sábado. É mais fácil se você tiver dois observadores, cada um focado em uma. O cérebro usa seus dois hemisférios de forma parecida para a visão. Essa especialização permite uma análise mais rápida e detalhada do mundo visual, melhorando nossa capacidade de reagir e interagir. Esse conceito de especialização hemisférica não é novidade. No entanto, nosso entendimento da sua profundidade e alcance está sempre crescendo. Uma revisão de literatura recente dos pesquisadores Earl K. Miller e Scott Brincat, no Instituto de Tecnologias de Tecnologia de Massachusetts, MIT, publicada na revista, enfatiza isso. E os resultados deles mostram que, mesmo no córtex pré-frontal, o centro de controle executivo do cérebro, essa preferência pelo processamento contralateral da informação visual continua. Isso indica que a independência dos hemisférios se estende a funções cognitivas de alto nível. Não é só percepção simples. Há até processos de pensamento complexos relacionados ao que vemos a Birch Rausch mantém essa abordagem dividida, demonstrando o quão profundamente esse princípio de organização está enraizado na nossa arquitetura neural. Então, cada hemisfério assume o comando de metade do seu espaço visual. O lado direito do seu cérebro processa direitinho o que acontece à sua esquerda. Enquanto isso, o lado esquerdo do seu cérebro está ocupado com tudo o que acontece à sua direita. Essas duas metades do seu cérebro trabalham com um certo grau de independência
na parte da cena visual que lhes foi designada. Essa organização permite o que chamamos de processamento paralelo. É como ter dois analistas craques trabalhando em aspectos diferentes de um problema complexo ao mesmo tempo. Juntos, eles conseguem coletar e interpretar informações muito mais rápido do que um único analista sozinho, permitindo que a gente avalie e responda rapidamente ao nosso ambiente dinâmico. Mas, se nosso cérebro divide o mundo visual em dois, por que a gente tem uma percepção única e unificada? Por que nossa visão não parece fragmentada ou desconectada? A resposta está na incrível capacidade do cérebro de comunicar e integrar as informações. Os dois hemisférios estão constantemente batendo um papo. Uma parte crucial disso é o mecanismo de passagem de bastão. Isso acontece quando um objeto se move pelo seu campo visual, passando de um lado para o outro. Pense nisso como uma corrida de revezamento bem coordenada, tipo as que a gente vê nas Olimpíadas. Um corredor, representando um hemisfério, passa suavemente o bastão, que é a informação visual, para o próximo corredor, o outro hemisfério, garantindo um fluxo contínuo. Esse processo complexo de passagem de bastão foi documentado por pesquisas científicas, com estudos importantes publicados em 2014 e 2021 que esclarecem seus mecanismos. Não é uma troca brusca. Em vez disso, à medida que um objeto rastreado se aproxima da linha média da sua visão, aquela linha imaginária que divide a esquerda e a direita. O hemisfério que está prestes a receber a informação fica mais ativo. Ele, na verdade, se prepara que o objeto cruze. Essa atividade antecipatória é vital para uma transição suave, sem tropeços. O cérebro não espera a informação chegar, ele se prepara para ela, mais ou menos como um goleiro que se posiciona antes do chute para não deixar passar nada. O que é ainda mais fascinante é que o hemisfério que passa o bastão não se desliga instantaneamente. Ele mantém um nível de atividade elevado por um curto período, mesmo depois que o objeto já cruzou para o território do outro hemisfério. Isso cria uma breve janela de processamento duplo, que dura cerca de 1 segundo. Durante essa pequena fração de tempo, os dois hemisférios estão ativamente envolvidos com a informação sobre o objeto. Essa sobreposição funciona como uma rede de segurança crucial. É um design biológico inteligente que garante que nenhum detalhe vital seja perdido durante a transferência, mantendo a integridade e a continuidade da nossa experiência visual, enquanto observamos objetos em movimento. Essa divisão de tarefas, conhecida como especialização hemisférica, traz consigo vários benefícios importantes. Evidências neurofisiológicas apoiam fortemente essa ideia. Cientistas registraram ondas gama mais potentes, que são um tipo de atividade elétrica cerebral rápida nas áreas frontais dos hemisférios. Essa atividade aumentada ocorre especificamente quando eles estão processando informações visuais vindas do campo visual oposto. Isso sugere que cada hemisfério pode dedicar um poder de processamento mais focado e potente à sua metade designada do mundo visual. É como ter ferramentas especializadas que são excepcionalmente boas em seus trabalhos específicos, levando a uma maior acuidade e velocidade de perspectiva geral. Além dos padrões de ondas cerebrais, também há evidências comportamentais convincentes das vantagens desse sistema. Estudos realizados desde 1971 demonstraram o que é chamado de vantagem bilateral. Esse fenômeno mostra que tanto humanos quanto várias espécies de animais tendem
a memorizar informações de forma mais eficaz quando elas são distribuídas entre os dois hemisférios. Por exemplo, se diferentes informações são apresentadas separadamente aos campos visuais esquerdo e direito, e, portanto, aos hemisférios direito e esquerdo, respectivamente, a recordação costuma ser melhor do que se toda a informação fosse apresentada a apenas o campo visual. Isso implica que dividir a carga cognitiva melhora nossa capacidade de aprendizado e memória. É importante, no entanto, entender as nuances dessa especialização. A divisão da informação visual diz respeito principalmente a detalhes espaciais, ou seja, descobrir um objeto está localizado. Outras características do que vemos, como a cor de um objeto ou sua forma específica, os aspectos do, são frequentemente processadas de forma mais colaborativa por ambos os hemisférios. Então, enquanto um hemisfério pode ser o principal responsável por identificar a posição de um objeto, a análise de suas características tende a ser um esforço mais integrado. Esse sistema sofisticado garante que diferentes tipos de dados visuais sejam tratados pelas vias neurais mais adequadas para eles, otimizando todo o processo. Apesar de seus muitos benefícios, essa estratégia adaptativa de dividir o processamento visual também tem certas limitações. Um exemplo interessante surge quando tentamos rastrear objetos em movimento. Os humanos geralmente são mais hábeis em rastrear um objeto de cada lado do campo visual, essencialmente atribuindo um objeto a cada hemisfério, do que em rastrear múltiplos objetos, se todos estiverem agrupados de um lado só ou distribuídos de forma desigual. Isso sugere que cada hemisfério tem uma capacidade limitada para lidar com essas tarefas de forma independente. É como se cada lado tivesse um número limitado de vagas para atenção, e exceder essa capacidade pode reduzir o desempenho, nos lembrando que mesmo as estratégias mais inteligentes do cérebro têm limites operacionais. A comunicação perfeita e constante entre os dois hemisférios do nosso cérebro é absolutamente vital para uma função cognitiva saudável. Quando esse complexo mecanismo neural de passagem de bastão, a transferência de informações de um lado para o outro, começa a falhar ou se desintegrar, problemas significativos podem surgir. Pesquisadores identificaram falhas nesse sistema de comunicação interhemisférica em conexão com uma variedade de distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Isso destaca o quão crítica essa integração é para o nosso bem-estar mental geral. Por exemplo, condições como a doença de Alzheimer frequentemente envolvem interrupções na conectividade do cérebro, o que pode prejudicar como os compartilham e processam informações, levando ao declínio cognitivo. A gama de condições ligadas à comunicação deficiente entre os hemisférios é surpreendentemente ampla. Inclui transtornos de humor como ansiedade e depressão, onde padrões alterados de conectividade cerebral são frequentemente observados por neurocientistas. Além disso, a esquizofrenia, um transtorno psiquiátrico complexo, há muito tempo é associada a dificuldades na integração de informações entre diferentes regiões do cérebro, incluindo os dois hemisférios. Mesmo condições de desenvolvimento como o transtorno do espectro autista e transtornos como o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, podem envolver padrões atípicos de fiação neural e comunicação. Essas diferenças podem afetar profundamente
como os indivíduos percebem e interagem com o mundo ao seu redor, influenciando seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Os cientistas estão profundamente empenhados em entender essas falhas de comunicação. Um dos principais objetivos da pesquisa neurocientífica atual é determinar precisamente como e por que a ligação vital entre os hemisférios enfraquece ou falha nesses diversos distúrbios. Se os mecanismos específicos por trás dessas falhas puderem ser claramente identificados, isso poderá abrir possibilidades totalmente novas para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. A esperança maior é que uma compreensão mais profunda desse delicado balé neural leve a intervenções inovadoras. Essas intervenções poderiam potencialmente ajudar a restaurar ou pelo menos compensar as conexões defeituosas dentro das complexas redes neurais que unem as diferentes regiões do nosso cérebro. Finalmente, é crucial superar noções populares excessivamente simplistas, como a ideia de um cérebro esquerdo puramente lógico contra um cérebro direito puramente criativo. Embora haja certamente verdade no conceito de divisão de tarefas, a realidade é muito mais integrada e colaborativa, como o professor Earl K. Miller afirma com propriedade. Você pensa com todo o seu cérebro. A verdadeira maravilha da nossa arquitetura cognitiva não reside apenas na especialização, mas na parceria sofisticada entre os hemisférios. Entender como eles dividem o trabalho e depois integram as informações de forma fluida é fundamental. Esse conhecimento não apenas desmistifica um aspecto fundamental da nossa percepção, mas também ilumina caminhos para tratar condições onde esse sistema de comunicação essencial está comprometido.